a marcar o país do futebol. E não só. Vários adeptos do Benfica insurgiram-se numa carta dirigida ao presidente Luís Filipe Vieira contra André Ventura, líder do partido Chega. Em resposta, o clube remeteu para os estatutos. Ricardo Araújo Pereira e outros 4 sócios do Benfica escreveram uma carta aberta sobre a alegada instrumentalização política do Benfica pelo partido Chega de André Ventura. Numa carta aberta, o grupo de adeptos pediu à direção do Benfica que não continue a pactuar com a evidência mediática de que o Chega conseguiu um lugar no Parlamento porque é liderado por uma personagem que é conhecida apenas e só por causa do Benfica. No documento é dito ainda que André Ventura usou e continua a usar o Benfica para criar uma persona política. Em resposta, o Benfica remeteu para os estatutos que obrigam o clube a não diferenciar os sócios. Depois disso, Ricardo Araújo Pereira lembrou que o líder do Chega foi mandatário da candidatura de Luís Filipe Vieira e, como tal, não o surpreendeu que o Benfica tenha ignorado a carta aberta. O humorista português considerou ainda que Ventura usa claramente o símbolo do Benfica para promoção pessoal e comparou-o a Donald Trump. Ricardo Araújo Pereira alegou que, tal como o presidente dos Estados Unidos, Ventura aproveita qualquer crítica que lhe seja feita para se vitimizar. André Ventura já garantiu também que nunca usou o nome do Benfica nem convidou nenhum dirigente do clube para a campanha, durante a qual deixou de ir ver os jogos ao Estádio da Luz. O líder do Chega criticou ainda o grupo de sócios que elaborou a carta e realçou que política é política e futebol é futebol. O Chega, pelo qual André Ventura foi eleito deputado por Lisboa, é uma das 3 novas forças políticas que chegaram ao Parlamento na sequência das eleições legislativas realizadas no passado dia 6 de outubro. André Ventura, enfias esta carapuça, estás a instrumentalizar politicamente o Benfica. Estás-te a servir do Benfica para ganhar dividendos na política? Olha, João, não estou. E é das críticas que mais me custa, porque eu sou benfiquista desde que me conheço a mim próprio. Obviamente não sou comentador desde que me conheço a mim próprio, ninguém é, penso eu. E foi uma crítica que me custou bastante, porque conseguiu, talvez pela primeira vez, pôr benfiquistas contra benfiquistas, fazer a divisão, embora eu tenha a noção, pelo que li, pelo que vi, que a grande maioria, a vastíssima maioria dos benfiquistas percebeu que esta carta era um verdadeiro disparate. Tenho essa percepção, tenho essa ideia, pode não ser assim, mas fiquei com essa ideia. Mas custou-me bastante porquê? Porque, na verdade, o que estes benfiquistas e depois outros que se lhes seguiram e que foram passando pelas televisões, por algumas televisões, o que queriam era que a direção do Benfica viesse a terreno e, no fundo, dissesse assim: o Benfica não se revê neste senhor. E, portanto, tudo o que ele disser é com ele e nós não temos nada a ver com isso. Acontece que isto era um duplo disparate. Primeiro porque isto seria o Benfica a imiscuir-se diretamente em política e a dizer que as convicções de uns são melhores que as de outros, que as convicções de uns são mais valiosas do que outros, o que viola diretamente, conforme o Benfica disse bem, e eu saúdo a reação que o Benfica teve, os próprios estatutos do Benfica. Agora, vamos pôr o outro cenário. O Benfica vinha a terreno e dizia assim: sim senhor, nós não nos revemos nas palavras desse senhor. Como é que o Benfica iria comportar-se no futuro, quando outros benfiquistas, que não eu, porque há muitos na política, felizmente, fossem eleitos para cargos políticos? Mais polémicos, menos polémicos, mais controversos. O Benfica agora vinha-se demarcar de todos. Um dia, quando o Aníbal fosse eleito, o Porto vinha-se demarcar do Aníbal. Quando o Jaime fosse eleito, o Sporting vinha-se demarcar do Jaime. Mas já não temos nada a ver com isso. Quer dizer, era um disparate tanto maior quanto, na verdade, João, eu posso-te garantir isto aqui, eu não sei há quantos anos eu conheço o Luís Filipe Vieira. Não sei há quantos anos conheço os vice-presidentes do Benfica. Há bastantes. Eu nunca falei com o Luís Filipe Vieira sobre política. Nunca. Nunca. Nunca me sentei à mesa com o Luís Filipe Vieira a falar de política. Nunca telefonei ao Luís Filipe Vieira a falar de política. E eles sabem que é verdade. Nunca pedi a um único dirigente do Benfica que me aparecesse no ato de campanha, como outros pediram de outros partidos, e nunca ninguém disse absolutamente nada. Parece que agora é que o problema nasceu em Portugal. Quando houve outros, que eu não critico, são livres. Tiveram noutros partidos, tiveram com outros candidatos. Eu não pedia nenhum para ir. André, tenho que te interromper o raciocínio porque nesta altura Fernando Santos prepara-se para falar. O Bem Riste de hoje fica marcado pelo regresso de André Ventura, que não marcou presença nos 2 últimos programas devido a compromissos políticos. André Ventura junta-se a Jaime Mourão Ferreira e Aníbal Pinto, que fazem, obviamente, parte do nosso painel. Esta noite, neste estúdio, André Ventura está a reagir, já começou e vai continuar a reagir em exclusivo e na primeira pessoa
Há acusações de que tem sido alvo nos últimos dias. Isto porque Ricardo Araújo Pereira e outros 4 sócios do Benfica pediram o fim da alegada instrumentalização política do Clube da Luz por parte do partido Chega, que é liderado por André Ventura, que foi eleito para a Assembleia da República. André Ventura, andas a instrumentalizar politicamente o Benfica ou não? Bom, João, estava-te a dizer, quando começou a conferência de imprensa do nosso selecionador nacional, que acho incrível que se fala em instrumentalização quando é evidente, penso eu, para os sócios e para os adeptos, que eu não sou nem dirigente, nem candidato a dirigente do Benfica. E, portanto, nunca poderia estar a instrumentalizar o Benfica, mas é passar um atestado de estupidez aos portugueses. É dizer assim, os portugueses não sabem distinguir entre o seu clube e a pessoa em quem votam. Não, mas aqui o que está implícito nesta carta é que tu estás a usar-te do Benfica para fazer com que sócios do Benfica votem em ti só porque tu és do Benfica. Ora, qualquer jornalista, João, e a CMTV esteve também várias vezes, e o Correio da Manhã também, que tenha acompanhado a minha campanha eleitoral, as 2 campanhas eleitorais últimas em que participei, não usei uma única vez o nome do Benfica. Mais, João, eu costumo assistir aos jogos do Benfica, deixei de assistir em campanha eleitoral, precisamente para não haver nenhuma confusão entre o André Ventura candidato e o André Ventura benfiquista. Deixei de assistir. Não fui ao único jogo do Benfica em campanha eleitoral, em nenhum dos locais do jogo, nem a convite. Primeiro ponto, estava-te a dizer há bocado, João, nunca na vida falei com o Luís Filipe Vieira. Ontem perguntava se sou amigo. Eu conheço o Luís Filipe Vieira, conheço os dirigentes do Benfica. Nunca falei com o Luís Filipe Vieira sobre política, nunca. Nunca o convidei para vir a um ato de campanha meu. Nunca ele me disse assim, André, queres que vá a um ato de campanha teu? Também nunca me disse, mas eu também nunca lhe pedi. Portanto, dizer que eu, por estar aqui, por ser benfiquista, por fazer programas, como adepto do Benfica, estou a usar o Benfica, é o mesmo que dizer que um comentador afeta um clube, afeta entre aspas, nunca mais pode ser nada em Portugal. Mas foi ou não o Benfica que te deu projeção? Que é outra coisa que está implícita nesta carta, não é? Que tu, de certa forma, só és a figura pública que és à boleia do Benfica. Vamos ver, João. Eu tenho um percurso feito. Eu já era comentador televisivo antes de ser político. Já era, é verdade. Aqui na CMTV. Aqui na CMTV. Portanto, foi uma escolha que a CMTV fez, aliás, que já foi explicada pelo nosso diretor. E não era de desporto. Pelo Otávio Ribeiro. E nem sequer era de desporto. Eu fui comentador, o primeiro dia que eu vim à CMTV, eu comentei justiça. E estávamos no programa Rua Segura, que é, aliás, uma das minhas especialidades académicas. E, portanto, vim comentar justiça. Foi esse o meu percurso. O caminho que fiz durante o primeiro ano foi de comentar justiça. Com mais ou menos notoriedade, comecei a escrever no Correio da Manhã, no jornal que escrevo às segundas-feiras, sobre justiça, não sobre futebol. Houve uma passagem para o futebol, a CMTV entendeu que eu tinha essa capacidade e fez-me esse convite, pelo meu percurso, pelo meu passado também, pelo meu espírito benfiquista e pelas qualidades de comentador que penso que tenho. E quem me convidou foi a CMTV e eu queria deixar aqui isto muito claro. Em nenhum momento, nenhum dirigente do Benfica me ligou e disse assim, olha André, falámos com a CMTV e tu vais comentar futebol no CB, até porque a CMTV nunca aceitaria isso. Primeiro, penso eu. Dá-me ideia que não. E penso que tu dirás André, a mesma coisa. estavas melhor na justiça que no Isso é futebol. absolutamente impensável. Ó João, ele estava melhor na justiça que no Mas, futebol. Aníbal, este homem aproveitou-se do Benfica e foi à boleia do Benfica para ganhar a notoriedade que tem hoje? Ó João, Aníbal, deixa-me só dizer uma coisa. Termina. Desculpa, Aníbal. Antes de finalizar isto, gostava de dizer isto, João. Eu ouvi ontem, em algumas televisões, mais uma vez, algumas intervenções depois de Ricardo Araújo Pereira, noutro programa, que ele tinha ido explicar-se o porquê da carta, porque tinha sido depois muito atacado pelos benfiquistas, que obviamente não compreenderam esta posição, e o Ricardo Araújo Pereira exigiu ao Benfica que se demarcasse. Aliás, como uma série de textos hoje que são publicados na imprensa, em que pessoas exigem ao Benfica que se... E eu parei para pensar que os egos destas pessoas já estão a um nível inimaginável. Exigem ao Benfica. Dizem, têm que fazer isto. Alguns dizem que se não fizer isto não vão mais ao estádio, não são mais benfiquistas. João, é a loucura em roda livre. Como se eu não pudesse ser benfiquista e não tivesse o mesmo direito de ser benfiquista que todos os outros. Ou seja, para ti, estes adeptos que fazem esta carta, os autores desta carta aberta ao Benfica, estão loucos? Na verdade, estes adeptos não estão preocupados com o Benfica. Na verdade, estes adeptos o que querem é prejudicar-me politicamente. E o que querem é não reconhecer resultados que são democráticos, que foram validados, que foram votos das pessoas, para agora tentarem encontrar uma justificação. Sabes o que é que me entristece? Eu não vou atacar a imprensa com isso, nem estas pessoas. Durante a última semana,
Eu assisti a uma série de reportagens de porque é que votaram no Chega, como se fosse uma coisa do outro mundo. Foram para locais de Portugal longínquos, então você votou por quê? E você votou por quê? E alguns disseram de facto, olha, eu votei porque ele é do Benfica, eu votei porque ele tem esta posição política, eu votei. As pessoas votam por motivos, mas curioso, nunca vi ninguém perguntar porque é que se vota no PSD ou no PS. Eu não quero transformar este programa num programa de análise política. Tinha todo o gosto em fazer-te uma entrevista com certeza, quando quiser. Dura, isenta, sobre política, mas aqui estás aqui para ser comentador desportivo, não estás aqui para falar de política. Já te vou voltar a passar a palavra. Este homem está-se a aproveitar do Benfica para ganhar votos no Chega, Aníbal. É isto que está aqui em causa, em cima da mesa. Ó João, em primeiro lugar é público e notório que eu me demarco totalmente da posição do André Ventura no que respeita à opção futebolística, clubística e desportiva. Agora, essa eu comento com força e normalmente entendo com razão, comento e critico a posição cada vez que entendo como posição de cartilheiro, em que venho aqui como porta-voz, em que diz uma série de disparates. Portanto, no plano desportivo gostas de malhar no Não Ventura. gosto, tenho essa necessidade, é uma questão de verdade esportiva. Sim, senhor. Não é uma questão de gostar, é uma questão de obrigação. E, portanto, comecei por o interromper, apesar de ser uma situação que tentei não interromper, dizendo que ele estava muito melhor na justiça, onde de facto dizia coisas assertivas, que no desporto, onde só diz disparate. Mas isso, um cartilheiro. Só diz disparate. Um cartilheiro é um cartilheiro. Vai tomando nota, Ventura. Tirando isto, eu não comento naturalmente a opção política do André Ventura, porque não tenho nem essa pretensão, nem essa intenção. Agora, eu fico surpreso numa coisa. Toda a gente em Portugal entende e aceita que a política não se pode imiscuir no futebol. Pela mesma razão, e mutatis mutandis até por maioria de razão, também ninguém pode aceitar que o futebol se pudesse imiscuir na política, o que seria tão ou ainda mais grave. E, portanto, eu ver uma mão cheia de adeptos do Benfica a querer mandar no Benfica porque não concordam legitimamente com a opinião política, com a tendência política, com a opção política do André Ventura, o que eles têm que fazer é ir para um partido, ir para a Assembleia da República e votar contra as opiniões dele e debater contra ele. Agora, querer usar o Benfica... Fazer oposição ao Ventura. Exatamente. Na política. Mas ele vai fazer isso na Assembleia da República e seguramente não vai ter um trabalho fácil. Porque vai ter muita gente contra as opiniões dele. Agora, desde 25 de abril de 1974, felizmente, e nós pagámos um peso e temos toda uma história de longevidade até para conquistar a democracia, em Portugal, legitimamente, há partidos de extrema-esquerda, e agora parece que há um partido de extrema-direita, sendo que até não há um, há dois. A Iniciativa Liberal é também muito chegada à direita, sendo que a democracia que está anteriormente era ocupada pelo CDS, e, portanto, seria uma discussão que aqui não interessa nada. Agora, o André Ventura, obviamente que ganhou notoriedade na CMTV, como qualquer um ganha, como tu, tens imensa notoriedade, muito mais que o André, muito mais que os três juntos, porque realmente o ecrã, a caixinha mágica, ainda dá esse panorama. Agora, conforme... Não, e porque sou isento ao contrário de vocês. Mas vocês também não estão aqui para ser isentos. Não, João, mas há uma coisa na caixinha mágica. A caixinha mágica é um palco. E as pessoas têm oportunidade de brilhar, mas nem todos brilham. Portanto, é preciso ter a oportunidade de agarrá-la. E, portanto, é preciso passar uma mensagem, é preciso saber dançar a música que os outros tocam, nomeadamente Mas o André os está a telespectadores. instrumentalizar o Benfica ou não? Está-se a servir do Benfica para ganhar votos ou não? Ó João, o André diz, e que eu tenho assistido, de facto, nunca ouvi de cascol do Benfica em campanha política, com o símbolo como eu uso do Porto aqui em campanha política. Não sei se ele algum dia pediu ao Luís Filipe Vieira que o acompanhasse, mas também não sei se ele o acompanharia, até porque o Luís Filipe Vieira parece que tem opções públicas muito diferentes de outros quadrantes, e portanto parece-me, mas pode sempre mudar ou pode dar o apoio a quem entendesse. Portanto, a partir do momento que o André Ventura não faça isso, não me parece fácil apontar-lhe o dedo. Agora, se dissesse, ele vai com o cascol. Agora, é verdade, e isto temos que chamar os bois pelos nomes. O André Ventura tem muitos votos no Alentejo, onde há uma concentração enorme de benfiquistas. Mas pode haver outras explicações. Aliás, ele diz, foi feito um inquérito, eu votei porque ele é de Benfica, porque ele tem esta opinião, porque ele usa barba, porque usa o cabelo comprido, porque é feio, porque é bonito. Há muitos motivos para se votar num determinado candidato.
Agora, parece-me que não podemos misturar. Eu desejo ao André Ventura que na política seja mais bem-sucedido que no futebol, porque no futebol é um desastre, é um verdadeiro cartilheiro. É a tua opinião. E espero que ele tenha, de facto, uma capacidade de ir para a Assembleia da República, porque é, de facto, um sítio onde merece respeito, com ideias próprias, defender aquilo em que acredita, porque ele aqui não faz isso. Ele aqui é um menino de couro, bem de cartilha e só faz isso. Jaime Mourão Ferreira, este homem utilizou o Benfica para ganhar votos? Muito francamente, João, eu aqui neste espaço, eu estou nas tintas para o André Ventura da política. Ele vai-me desculpar, mas ele sabe, e é o primeiro a saber. É mesmo assim. Até porque ele defende ideais que estão nos antípodas, por assim dizer, daquilo que eu acredito. Consequentemente, eu aqui neste espaço, eu quero é o André Ventura do futebol. Claro. É isso que eu tenho tido. Não, mas há aqui uma nuance que é esta. Aliás, os autores da carta batem nessa tecla, que é... Não está aqui em causa, eu não te estou a pedir que tu faças um comentário sobre as opiniões políticas do André. O que está aqui em causa é se o André utilizou de uma forma perniciosa, de uma forma negativa, a notoriedade que ganhou a defender o Benfica para ganhar votos. Mas é inédito isso. Então não aconteceu no passado. É óbvio. Não sei, aconteceu no passado. É óbvio, então não aconteceu no passado. Então... Não sei, dá-me exemplos. Não... Dou-te exemplos. Toda a gente os conhece. Até houve um presidente do Sporting que foi comentador de futebol durante muitos anos. O futebol é uma paixão. E veio a ser primeiro-ministro. Como? E veio a ser primeiro-ministro. E veio a ser primeiro-ministro. Santana Lopes ganha imensa notoriedade com o futebol, exatamente, num canal concorrente. Mas, e veio a ser primeiro-ministro. O que eu estava a dizer é que o futebol é uma paixão nacional. É uma paixão dos portugueses. Consequentemente, nós não podemos olhar para as coisas como havendo compartimentos estanques, porque não existe isso na vida. Isso não existe. Existem interseções. E o futebol, sendo uma paixão nacional, intercepta naturalmente com a economia, com a justiça também, e vamos falar disso daqui a pouco, e naturalmente com a política, isso é inevitável. Agora, eu acho é que existem fóruns próprios para as ideias se debaterem. E, consequentemente, se o André Ventura teve a capacidade de se eleger para a Assembleia da República, então, e se há naturalmente quem esteja em desacordo, e eu, como toda a gente sabe, até sou uma pessoa que não partilha dos ideais do André Ventura, é nos fóruns próprios que isso deve ser feito. Eu, portanto, digamos que isso deve ser desmascarado, deve ser combatido nos fóruns próprios e não... Ao futebol, o que é do futebol, à política, o que é da política. É isso que me estás a dizer. Para utilizar um chavão, eu diria que sim. Mas admites que este homem, que o André deveria ser expulso do Benfica por ser líder do Chega? Não, de todo. Eu acho que devia ser expulso, mas por outros motivos. Mas devia ser expulso, sabia? E já teve quase. Quando atacou o Lage, esteve quase com os patinhos. Pelas questões que eu referi, obviamente que não, porque isto nem sequer é inédito, João. André, na reação a esta carta, o Benfica responde remetendo este grupo de sócios para os estatutos. Eu tenho aqui os estatutos, artigo 2 da Constituição do Benfica. O Sport Lisboa e Benfica é constituído por um número ilimitado de sócios, cuja qualificação resulta apenas da respectiva antiguidade e dos galardões atribuídos, não se diferenciando em razão de raça, género, sexo, ascendência, língua, nacionalidade ou território de origem, condição económica e social e convicções políticas, ideológicas e religiosas. Foi uma boa resposta? Foi, acho que foi, porque o Benfica, de facto, conseguiu matar o assunto de alguma forma, ainda que eles depois não tenham percebido, o que eu lamento, matar o assunto à nascença, quando diz: estão-nos a pedir que nos demarquemos de uma pessoa que não é dirigente do Benfica, que é sócio do Benfica, quando o Benfica não pode fazer distinção entre convicções políticas. Depois vieram emendar a mão e vieram dizer assim: não, o que nós queremos só é que digam que esse senhor só se representa a si próprio. Bom, mas isso tinham que fazê-lo com todos os políticos que são do Benfica, e não só com o André Ventura. E, portanto, na verdade, João, é aquilo que eu queria dizer. Este não é o programa para isso e o fórum, mas hoje, porque a atualidade do Impunha era obrigatório dizê-lo. Mas é que, de acordo com estes signatários, ainda há aqui um motivo acrescido para esta indignação deste conjunto de sócios, que é o facto do Chega, de acordo com a opinião destes sócios, ser um partido de extrema-direita. Mas o partido não é de extrema-direita, eu não vou agora estar a falar disso. Pois claro, nem é que... Muito menos eu sou racista ou xenófobo ou o que quer que seja. Portanto, na verdade, esse ponto mostra que... Até porque isso é proibido. Até porque se fosse assim, o Tribunal Constitucional nunca teria aceito o partido e os seus estatutos. Portanto, isso só mostra que o objetivo destes indivíduos não era falar do Benfica.
quiseram misturar o Benfica à confusão porque sabem que eu sou benfiquista e estou habitualmente num programa como adepto do Benfica. O que queriam era falar disso, era falar da xenofobia, do racismo, etc. E ficaram surpreendidos como é que tantos portugueses deram votação a uma coisa que eles não acreditam. Mas, João, chama-se democracia. E estes senhores já deviam ter aprendido isso há muitos anos. Eu sei que poucos acreditavam, eu sei que muitos achavam que não era possível, mas aconteceu. E não aconteceu por mim, nem pelo Benfica, nem por ninguém. Muito menos por programas como aquele que faz o Ricardo Araújo Pereira. Aconteceu por uma coisa que se chama vontade dos portugueses. Os portugueses saíram de casa e disseram: queremos este partido, este homem, no caso, na Assembleia da República. Eu acho que fica tão mal, João. Eu tenho lido tanto, desculpa só dizer isto, não é o programa para isto. Tenho lido tanto, das coisas mais absurdas que se pode escrever, sem qualquer contraditório, que se escreve livremente, sobre os fantasmas que param sobre a democracia, sobre como se viessem um fantasma tremendo, ora com o Benfica, ora com o fascismo, ora com o racismo. Eu acho que é tempo dos portugueses. Nós já temos tantos anos de democracia, tantas décadas. É tempo de aceitarmos os resultados democráticos. Eu acho que foi isso que o Benfica fez há algum tempo aos estatutos, dizer, meus amigos, democracia é democracia, nós não distinguimos sócios consoante convicções políticas, e eu acho que se todos deixarmos este período serenar, se deixarmos a poeira assentar, a democracia vai sair mais enriquecida do que quando estava no dia 6 de outubro. E eu queria saudar a atitude da direção do Benfica. Ontem, mais uma vez, ouvi outros comentadores dizer que o Benfica não me podia atacar, ou que eu não podia atacar o Benfica. João, eu não devo nada ao Benfica, mas a verdade é esta também. O Benfica também não me deve nada a mim. E, portanto, o Benfica, se quisesse, podia tê-lo feito, o Luís Filipe Vieira podia tê-lo feito, a direção podia tê-lo feito, podiam ter vindo dizer: acho que os dois, eu e a direção do Benfica, estivemos bem no meio disto, porque conseguimos separar o trigo do joio e salvaguardar o mais importante, aqui no programa desportivo, que é o Benfica. Eu sou um benfiquista apaixonado, não há português. Provavelmente a grande maioria dos portugueses sabe que sou um benfiquista apaixonado, eu não vou deixar de ser por ser político. Luís Filipe Vieira falou contigo acerca desta questão? Não falou, e eu fiz questão. E tu falaste com o Luís Filipe Vieira? Questão de não falar com o Luís Filipe Vieira. Aliás, mesmo é porque ele tem outros problemas. Luís Filipe Vieira, neste momento, deve estar mais ocupado com outras coisas. Luís Filipe Vieira estaria em Angola também, mas vou-te dar o exemplo. Luís Bernardo, com quem poderia ter falado, quando surgiu isto, a primeira coisa que foi feita pelos órgãos de comunicação social foi falar com o Luís Bernardo. João, e ele saberá que isto é verdade e poderá confirmá-lo. Com quem falo até com alguma regularidade, mal saiu esta polémica, eu fiz questão de não dizer nada a Luís Bernardo, absolutamente nada, para garantir que tinha toda a liberdade de dizer o que entendesse e que o Benfica tivesse totalmente livre, se sentisse livre de dizer o que entendesse. Eu, honestamente, não esperava outra reação do Benfica, que não esta. O clube que eu conheço, o clube que tem uma estrutura sólida, que não se mete em política, este é o Benfica que eu conheço, e não esperava outra coisa, mas fiz questão de não falar nem com o Luís Filipe Vieira, nem com o Luís Bernardo, nem com nenhum vice-presidente do Benfica, nem com nenhum dirigente do Benfica sobre isto, e deixar o Benfica completamente à vontade e os benfiquistas completamente à vontade. Muitos solidarizaram-se comigo ao longo dos últimos dias, tenho recebido centenas, na verdade, de mensagens de benfiquistas indignados com o que se está a passar. Eu acho que foi uma verdadeira chapada nestes notáveis. Sabes porquê? O Benfica não tem notáveis. O Benfica tem sócios e adeptos que valem todos o mesmo. Eu sou tão notável como aqueles sócios. Depende da antiguidade. Exato. Aliás, é o único critério que distingue os benfiquistas é os galardões e a antiguidade. Aliás, se houvesse um critério de raça, a raça dos cartilheiros tinha que ser abolida do Benfica. Essa era verdade. Agora, este senhor... Pela primeira vez, note-se, o André Ventura estava a falar a sério. É extraordinário. É para tu sentires o quão sofrem os portistas quando são alvo do teu ataque injusto e infame, como é habitual. Eu já te vou dar a resposta. Agora. Mas quero só... João, deixa-me só terminar para dizer isto. Se essa análise fosse verdadeira... Depois eu já volto ao modo de futebol e já respondo àqueles dois. Agora só para terminar para dizer isto. Mas tu és má raça, és. Se essa análise fosse... Tu és má raça, és. Se essa análise fosse verdadeira, eu também poderia dizer assim... sabes qual foi o distrito do país onde o Chega teve menos votos? Foi no Porto. E muito bem. Ora, eu, ao contrário, também poderia dizer: pois é, até fui prejudicado nas eleições. Isso é verdade. Vou pedir a mim próprio para me demarcar do Benfica. Já não faz sentido. Muito rapidamente, para frisar e sublinhar de uma forma muito clara uma questão que eu vi abordada na imprensa, que tem a ver com o facto de as pessoas que estão aqui afetas ou porque serem adeptos. É porque os clubes concordam. É porque os clubes concordam. Não. Isso comigo não aconteceu nem com de ninguém. todo. E portanto eu quero frontalmente demarcar. Não tinha habilidade de ia ser abolido. Não. Eu estou completamente à vontade, porque quer no passado, quer no presente do Sporting, vocês são testemunhas que eu já apoiei e já desapoiei, já ataquei, já critiquei. E já disse sabe o que é que isso mostra? Isso mostra que estes senhores que escreveram a carta não fazem ideia do que é que estão a falar, porque disseram
e o Ricardo Araújo Pereira depois voltou a falar isso no programa onde foi, que é preciso ser muito ingênuo, foram estas as palavras, para achar que estes senhores que fazem comentário, imagino que se estivesse a referir aqui especialmente ao Benrista, não estão aqui porque os seus clubes querem. E a CMTV sabe que isso não é verdade, tu sabes que isso não é verdade, e nós os três que aqui estamos sabemos que isso não é verdade. E era isso que eu queria deixar claro, João, porque no meu caso, eu só posso falar de mim, obviamente, no meu caso tenho certeza absoluta que isso não aconteceu. Eu não ouvi essas declarações do Ricardo Araújo Pereira, mas isso, se ele disse isso, é absolutamente ofensivo para qualquer profissional da CMTV, incluindo para mim. Absolutamente ofensivo. Esta casa é um espaço de liberdade absoluta. André, se esta polémica continuar e se tu sentires que esta polémica está a prejudicar o Benfica, admites deixar de ser sócio do Benfica? Não, não admito deixar de sócio do Benfica porque acho que esse não é um... Eu acho que os benfiquistas não querem isso. Acho que não é alguma coisa que me possam pedir, porque eu sou do Benfica desde pequeno. Desde que eu me conheço que sou do Benfica. Toda a minha família é do Benfica. Toda. Não há ninguém da minha família que não seja do Benfica. Eu vi aos jogos com o meu avô no rádio desde pequenino. Aprendi a amar o Benfica e a viver o Benfica o mais intensamente possível. Não me podem pedir uma coisa dessas. Agora, o que admito fazer, aliás, eu vou fazê-lo, vou dizê-lo aqui pela primeira vez, mas vou fazê-lo. Muitas vezes fui ao Estádio da Luz por convite. Agradeço muito essa atenção que tiveram comigo, como têm com outros benfiquistas. A partir do momento em que iniciar funções na Assembleia da República, por opção, não porque acho que tenha que ser assim, mas por opção, obviamente não aceitarei mais convites, porque acho que como titular de um cargo político não o devo fazer. Isto, obviamente, é impossível termos aqui um caráter científico nisto, não é? Mas pelas reações que tiveste nos últimos tempos dos benfiquistas, há mais ou menos benfiquistas que estão contigo nesta polémica? João, isto, do que eu me pude perceber foi que a grande maioria dos benfiquistas, tanto que foi que os autores da carta, um deles pelo menos sentiu necessidade de ir explicar-se depois do outro programa, não compreenderam esta polémica. Vários benfiquistas, eu estou em vários grupos de benfiquistas, não só em vários fóruns, como em vários grupos de discussão, e poucos compreenderam. Houve um outro caso que eu vi também, de facto, que evidentemente há pessoas que acham que o Benfica se devia demarcar completamente, que acham que, pelo menos neste caso concreto, deveriam fazer alguma demarcação. Não percebo como é que não o fariam noutros casos, mas a grande maioria, a vasta maioria dos benfiquistas, não compreendeu isto. Porque também têm convicções políticas. Aliás, há alguns, e eu até te confesso isto, como estou em grupos que têm centenas de benfiquistas, eu vi alguns amigos meus dizerem que nem sequer votaram em mim. Escreverem, eu sou benfiquista e nunca me... Estou a falar para outra pessoa. E nunca me passaria pela cabeça votar no Chega ou no André Ventura porque sou benfiquista. Portanto, eu acho que isto é passar um atestado de estupidez tão grande aos portugueses, João. Na minha direção, eu tive um candidato que foi dirigente do Sporting na altura do Bruno Carvalho. Foi dirigente do Sporting na altura do Bruno Carvalho. E foi candidato a um dos maiores municípios do país, que eu escolhi. Eu tenho na minha direção pessoas do Sporting, ferrenhos do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Olha, o meu candidato a Évora partilha fotografias do Estádio do Dragão. É um disparate, sem qualquer sentido. Tem bom gosto. No que respeita a Estados, tem bom gosto. Tu achas que os autores desta carta revelam um comportamento antidemocrático? Acho que sim. Os autores e aquilo que está por trás. Eu não sei o que é que está por trás, nem o que é que passou. Hoje, um dos autores voltou a ir a um outro programa dizer agora já não é que o Benfica tem que se marcar, o Benfica tem que me tirar o tapete. Amigos, não há tapete nenhum para tirar. Eu estou aqui por escolha da CMTV. Portanto, quem pode dizer para eu sair daqui é a CMTV. E depois será o que a CMTV tomar essa decisão. Agora, não é o Benfica que diz assim, André, põe-te a andar do programa Benrista. Não é assim que funciona. Não é tirar o tapete. Primeiro, o partido está formado e está no Parlamento e vai continuar. Eu estou aqui na CMTV. Obviamente não é uma decisão só minha, é uma decisão que a direção da CMTV tem que tomar, mas não é uma decisão em que o Benfica seja chamado em nenhum momento. Claro. Portanto, isto é só para atirar confusão para a cara das pessoas, para dar a ideia que eu estou aqui, a soldo do Benfica, amando do Benfica. Eu não ganho um tostão do Benfica. Não ganho um tostão do Benfica. Nunca o Benfica me disse para vir para aqui ou para outro programa qualquer. Nunca o Benfica me disse o que dizer ou o que não podia dizer. Portanto, acho que é um disparate sem sentido e fiquei muito triste. Aliás, eu acho que esses indivíduos, se pusessem a mão na consciência, João, deviam pedir desculpa ao Benfica pelo mal que lhes fizeram esta semana. Porque envolveram o Benfica numa discussão política, numa altura em que o Benfica devia estar concentrado nas renovações, no retomar do campeonato, em conquistar este título. O Benfica ficou imiscuído numa discussão política que envolveu todos, que era impossível não fugir. Estás-me a dizer que os autores desta carta
Estão a prejudicar o Benfica. Esta semana prejudicaram claramente o Benfica, porque o Benfica devia estar concentrado noutras coisas e não no André Ventura. Contra mim falo, apesar de eu até gostar que o Benfica olhe para mim, porque sou benfiquista, não acho que o Benfica tenha que perder tempo a olhar para um candidato político e muito menos para o André Ventura. E estes homens o que conseguiram foi, na última semana, pôr o país a discutir, em vez de discutir o resultado das eleições democráticas, foi discutir se o Benfica apoiava mais, se apoiava menos, se o André Ventura é do Benfica, se quem manda é o Benfica, se quem manda é a CMTV, o que é ofensivo para mim, para a CMTV e para todos os profissionais que fazem comentário. Neste caso, como nós aqui também. Se fosse eu a mandar, ias logo de bela virada, daqui para fora. Mas não é uma Se decisão fosse eu a tua. mandar, Mas não é uma- estavas mais que expulso, tu e a cartilha. Mas não é uma decisão tua, é uma decisão da CMTV. é verdade. E já agora vão deixar esta nota hoje, que eu queria deixar também, do nosso diretor, do Otávio Ribeiro, que numa entrevista a outro órgão de comunicação social, deixou isso muito claro, que a escolha é uma escolha da CMTV, é uma escolha feita pelo canal, que tem autonomia e é só pela CMTV que essa escolha é feita. Portanto, não há aqui nenhuma outra interferência e, portanto, queria agradecer também à CMTV, e aqui na pessoa do nosso diretor Otávio Ribeiro, por essa clarificação ter sido feita, embora eu acho que ela nunca devesse ter que ser feita alguma vez na vida. Sim, senhor. Vamos em frente.